Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Bom, mais uma noite nós estamos aqui para cultuar o Senhor, né? Às quartas-feiras estaremos fazendo o nosso culto ainda online e manteremos aí ao decorrer desse período também. E aos domingos já estamos começando a fazer o nosso culto presencial. Graças a Deus foi muito bom estar com os irmãos domingo. Aqueles, claro, que puderam estar aqui. Foi uma bênção. E que Deus continue os abençoando em nome de Jesus. Mas vamos para meditar na palavra, amém? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar antes. Santo Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Senhor, nós te pedimos, toma as nossas vidas em tuas mãos. Continua, Deus, nos orientando, ministrando a nossos corações, ajudando-nos, Senhor, em tudo o que temos que fazer. Pai amado, toma cada um dos meus irmãos, cada pessoa que está vendo esse vídeo, se porventura esteja, Senhor, passando um momento difícil, um momento de desespero, que o Senhor traga a paz, que o Senhor conforte os corações, que o Senhor dê força, Senhor, a cada coração, e que, Pai, os faça, Pai, olhar para Ti, Pai, olhar e ver que não está tudo perdido, mas que no Senhor há esperança, que no Senhor, o Senhor pode mudar todas as coisas, pode transformar toda e qualquer situação. Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder. Pai querido e amado, continue nos envolvendo a cada irmão com o seu Santo Espírito, dando força, Senhor, dando discernimento através do Teu Espírito, Senhor, iluminando a mente de cada um, Pai, através do Teu Espírito, através da Tua Palavra, Senhor, para que possamos em todo tempo, ó Pai, compreender a Tua vontade e a Tua verdade. Senhor, se conosco. Tome as nossas vidas em Tuas mãos, continua nos livrando, Senhor, desses momentos difíceis que temos passado, com essa questão de vírus, pandemia, que o Senhor continue guardando a cada um, livrando a cada irmão, que o Senhor continue, Pai, tocando, curando aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam ser transformados, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Continue movendo, continue curando, continue transformando, dando força, Santo Pai, para que em todo tempo, ó Deus, possamos Te glorificar, elevar os nossos olhos ao Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa segurança, o Senhor é o nosso porto seguro, não há outro como o Senhor. Continue, ó Deus, trabalhando em nós, através de nós, continue trabalhando na vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo, Pai, continue movendo em cada coração. Toma, Pai, a cada um dos irmãos, Pai, cada irmão da ICNV Mambucaba, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, livre de todo mal, e todos aqueles que estão vendo esse vídeo, Senhor, que o Senhor continue os abençoando e direcionando. Pai, Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pelo Teu carinho. Continua conosco, Senhor, ministrando aos nossos corações, Pai, direcionando-nos segundo a Tua vontade. Senhor, Te pedimos também pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando Tua palavra, muitos sendo perseguidos, outros, Senhor, Pai, com certas dificuldades, Pai, em áreas da vida, que o Senhor continue trabalhando, que o Senhor continue dando força, que o Senhor continue, Senhor, sustentando com as Tuas mãos poderosas, para que todos os Seus propósitos se cumpram nesta terra, Senhor. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Inicialmente nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. E Josué, capítulo 9, do verso 1 ao verso 14. E dentro desse texto que nós vamos ler até o verso 27, no decorrer da mensagem, nós vamos estar aprendendo como evitar os laços do passarinheiro, como evitar os laços do adversário, como estar vigilantes e confiando no Senhor. Amém? Então, Josué, capítulo 9, do verso 1 ao verso 27. Nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 14, ok? Então, vamos iniciar nossa leitura, Josué 9, verso 1.
Diz assim o texto: todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do mar grande, até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos. Calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué, no arraial em Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? E eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês os alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este é o nosso pão, nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora que está ele já seco e bolorento. Então, estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estamos rasgados. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Verso 14 mais uma vez, irmãos. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Amados, quando nós partimos aqui, vemos o capítulo anterior, no verso 8, o capítulo 8, nós vemos ali Deus dando a vitória ao povo de Israel, a Josué, sobre a cidade de Ai, ao qual Josué tinha perdido uma batalha, né? E Josué, Deus entregou. Se você for olhar lá o capítulo 8, você vê que Deus dá até estratégia para Josué. Olha, faça uma emboscada por trás da cidade. E Josué ali botou 30 mil homens atrás da cidade de Ai. E você vai ver ali que quando os homens saíram ao encontro da primeira leva de soldados de Josué e perseguindo eles, a cidade ficou vazia. E esses homens da emboscada, né, tomaram a cidade, tacaram fogo, e aquela coisa toda na época, né, militar dessa época, e tomaram. E o Senhor ainda falou que ia dar os despojos de Ai. Então Deus entregou Ai nas mãos de Josué, e todos os reinos ao redor ficaram sabendo da batalha e de como Josué venceu, como o povo de Israel venceu aquela batalha, e também como já tinha vencido a Jericó, né, as muralhas de Jericó, né, todos conhecem, né? Então todos também já sabiam como Deus entregou essas cidades nas mãos dos israelitas.
E ali eles estavam apreensivos, né? Algumas pessoas estavam ali apreensivas, querendo fazer uma aliança com medo, né, de estarem ali perdendo a sua vida ou fugindo da batalha, né? Mas eles não poderiam, né, estarem fazendo aliança com aqueles povos ao redor. E nós vemos aqui que eles não perguntaram ao Senhor. Amados, todo esse pano de fundo, de história, para que a gente venhamos entrar aqui na importância de colocarmos o Senhor na frente de tudo. Da importância de termos cuidado. O inimigo, irmãos, o inimigo da nossa alma, ele é ardil, ele é traiçoeiro, né? Ele é como... o diabo, ele é como, vamos comparando aí uma aranha, né? A aranha, ela, quando você olha para a aranha, ela vai lá, ela tem toda uma paciência, né? Ela tece a teia, ela coloca a teia, tem toda essa estratégia. Ela tá ali, enquanto ela está trabalhando, colocando a teia dela quietinha lá no lugar, né? Aí vem lá a mosca, o inseto lá desavisado, né? Tá olhando distraído na vida e cai na teia da aranha. E quando a aranha sente a teia balançar, o que ela faz? Ela corre na teia, agarra o inseto, envolve, né? E ali depois ela vem a sugar, né? a matar o inseto e se alimentar. Bom, amados, muitas das vezes a vida ela tece suas teias, né? Tece suas teias sobre situações que vivemos no dia a dia. Muitas pessoas passam por situações difíceis, vão se embaraçando, vão se enrolando, né? Aí começa aquele esfriamento espiritual, começa aquele, né? Muitas das vezes a vida pode ser problemas financeiros, problemas familiares, problemas profissionais, relacionamentos entre filhos e pais, e aquilo ali vai esfriando a fé e vai se envolvendo na teia desse mundo, vai se envolvendo no laço do passarinheiro. Amados, o diabo ele é sutil. Ele é sutil. Muitas das vezes essas situações servem para prender, elas prendem as pessoas. E nós vemos aqui algumas razões porque as pessoas ficam presas em teias, porque se deixam se levar por essa situação toda e ficam presas no laço do passarinheiro, como diz o salmista: o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro. Mas ficam presas muitas das vezes no laço do passarinheiro, ficam presas muitas das vezes com aquela coisa do passado ou do presente que incomodam muito suas vidas. Aqui o que nós devemos fazer, você vê, irmãos, quando você olha aqui o capítulo 1, você vai vendo que toda uma estratégia, esses homens, né, você vê, verso 4 diz: eles usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando saco velho sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rasgados e cheios de remendos. Eles tiveram a preocupação para enganar os israelitas, para enganar Josué e os chefes de Israel. Eles tiveram a preocupação de pegar aqueles odres velhos, de pegar os odres rasgados. Eles tiveram a preocupação de pegar um pão bolorento. Tiveram arquitetaram tudo isso para quê? Para que a mentira que eles estivessem contando se parecesse com a verdade, né? E eles ali até se passaram, né, como se fossem pessoas que estivessem viajando há muito tempo de uma cidade distante para ludibriar o povo de Israel, né? Calçaram também sandálias velhas, como diz no verso 5, e remendadas, vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Então eles ali prepararam, arquitetaram toda essa teia
para poder pegar os israelitas, porque eles queriam uma aliança, e se Israel fizesse uma aliança em nome de Deus, eles não iam quebrar. E ali estavam ali focados nisso, estavam focados e preparados, né? E muitas das vezes as coisas acontecem assim na vida da gente. Muitas das vezes as situações aparecem na vida da gente, o Satanás ele arma ciladas sutis para nos prender, para tirar a tua atenção de Deus, para mover a tua vida no sentido contrário que Deus quer que sua vida ande. Ele arma ciladas, verdadeiras ciladas. Ele vai com calma, assim como um caçador faz aquele, né, às vezes quer pegar um animal, faz aquele furo no chão, né, faz um buraco no chão, né, bota ali grama, e o animal vem correndo, cai, né, ali dentro e acaba sendo capturado, né? Então o diabo ele ardil nisso. Efésios capítulo 6, verso 11, o apóstolo Paulo fala o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos, ou seja, revestir, se veste de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Irmão, se nós não estamos nos revestindo, se você não estivesse revestindo da armadura de Deus, se você não estivesse revestindo de Deus, se você não estiver ligado com Deus, o diabo ele arma ciladas. E se você não estiver, né, ligado, você vai fazer como aquele inseto que está ali distraído e cai na teia da aranha. E aí se machuca, fere, muitas das vezes se afasta. Por quê? Porque não ouviu a palavra de Deus, porque não deu a devida atenção ao que Deus quer para a sua vida, do que Deus quer, de como Deus quer trabalhar em você. E o diabo vem como esses homens vieram a Josué e aos chefes de Israel. Se maqueiam uma situação que parece verdade, mas é uma mentira, é um engodo, é cilada do diabo. Efésios 6, né, você vê lá, falando sobre a armadura de Deus, capacete da salvação, isso tem que estar na tua cabeça, você tem que ter a certeza de que você é salvo em Cristo Jesus. A tua mente tem que ter essa certeza. O escudo da fé, para o que? Repelir os dardos inflamados de Satanás. Você entendendo que você é salvo em Cristo Jesus, confiando em Cristo Jesus, a acusação do diabo, ela bate no escudo da fé. Você consegue repelir. Porque a tua mente está em Cristo Jesus. Couraça da justiça. Se revestir da couraça da justiça. A couraça ela segura, né, no soldado romano naquela época, e Paulo estava falando da realidade dele, era em Roma, segurava toda a armadura. Se reveste de Cristo. De ser um cristão, um testemunho cristão. Se reveste de Cristo, da obra de Cristo, do amor de Cristo, da palavra de Cristo. Use a espada. Paulo fala sobre a espada, que é a palavra de Deus. Calça os pés com a ministração do Evangelho. Segurança, a palavra de Deus. E o pregar a palavra de Deus te dá segurança, meu irmão e minha irmã. E com isso nós permanecemos firmes contra as ciladas do diabo. E com isso o nosso inimigo ele bate em retirada. Dessa forma o diabo ele não tem como te ludibriar. Paulo ele fala em 2 Coríntios 11, você está achando que é brincadeira? Paulo ele fala em 2 Coríntios 11, né, no que nós não devemos
não ignoramos os ardis, né, a tramóia de Satanás. Ele fala em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, ele fala o seguinte: a fim que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ou seja, olha, eu estou aqui atento, estou aqui vigiando, porque eu sei que o diabo, em todo momento, ele vai tentar sobre uma situação da minha vida. É isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo, está dizendo, olha, fiquem atentos, porque, né, o diabo, ele quer, como diz Pedro em sua carta, o diabo está ao nosso derredor, bramando e rugindo, procurando a quem possa tragar. Ele está procurando. Ele quer amedrontar, ele quer fazer você desistir, ele quer te engolir. E ele, como é que ele faz isso? Fazendo toda uma teia, armando toda uma situação que você se sinta preso, que você se sinta indigno de estar na presença de Deus, que você se sinta que você não deve abrir a tua Bíblia, que você fique todo ocupado, que você não medite mais na palavra, que você não busque mais a Deus, que você não vá mais à igreja. Disso tudo, o diabo, ele vai trabalhando, ele vai criando situações. Ele vai criando situações para quê? Para minar a tua fé, para minar o escudo. Porque dentro disso, ele lança a seta dele. E aí, quando o escudo está fraco, os ardis de Satanás, quem é você? Como é que você pode estar diante de Deus? Como é que você vai buscar Deus? Tu é falho. E as setas começam a entrar na tua cabeça. E aí o capacete da salvação já começa a ficar bambo. A couraça começa a ficar frouxa. E ele começa a envolver no laço do passarinho. No laço, como uma aranha, a envolver. Satanás, irmãos, ele arquiteta, planeja e projeta. Ele tem tempo, ele já está condenado. Ele já sabe o fim dele. Então ele tem tempo. Ele tem tempo para projetar, ele tem tempo para tentar. Ele não aparece, o diabo ele não vai aparecer para você com 2 chifres, um tridente na mão, como bota Hollywood. Não, ele vai sutilmente, ele vai aparecer de uma forma, né, sutil, né, ou aquela tentação, aquilo que te tenta. Ele vai testando até saber o que te tenta. E ali ele vai investindo, e ali ele vai investindo. Ele engana, ele é sutil. Um exemplo, em Juízes capítulo 16, verso 4 ao verso 21, você vê ali a história de Sansão e Dalila. Você vê ali um momento, um homem nazireu, criado, né, por seus pais como nazireu, mas Sansão se deixava, né, não levava as coisas muito a sério. E aí o que aconteceu? Mesmo tantos milagres que Deus fez através da vida daquele homem, aquela força que ele tinha, que ele sabia, era notório que aquilo não vinha dele, era algo sobrenatural. Com uma queixada de jumento, aquele homem matar 1000 filisteus. E a força que ele tinha. Irmãos, se ele se deixar levar, Dalila foi lá, primeira vez, segunda vez, até que ele entregou. Até que ele entregou o maior segredo da vida dele. E aquele homem foi pego, foi humilhado, vazaram os olhos de Sansão, colocaram ele cego. Depois que ele contou o segredo dele para Dalila e rasparam a cabeça dele, ele perdeu suas forças e os homens pegaram ele. Os filisteus pegaram ele e vazaram os olhos dele. Ficaram debochando dele. Até o dia que o colocaram lá no templo, ele se arrependeu e Deus deu a força a ele novamente. Quando ele pede ao Senhor mais uma vez força. E nesse momento ele mata mais filisteus em sua morte do que ele matou em vida. Mas olha todo o caminho difícil que ele percorreu.
todo o caminho trágico, né? Doloroso. Eva, você vê a serpente querendo colher o que mesmo, se você depois abrir na sua casa aí com calma, em Gênesis capítulo 3, do verso 4 ao verso 5, você vai ver que a serpente ali, né, o diabo, ele não sabia o que Deus tinha falado para Adão e Eva. Ele estava ali perguntando para ela, olha, o que ele mesmo falou para você? Ela foi e contou. Que eu podia comer de todas as árvores, menos daquela lá que está no meio do jardim. Aí, não, é porque ele não quer que você seja igual a ele. Eva foi lá, comeu o fruto, Adão comeu, né, e a gente sabe a história. Davi, quando aconteceu a situação dele com Batseba, o pecado dele com Batseba, e ele devia estar em guerra, devia estar guerreando, Davi estava lá, olhando a banda passar, olhou, ficou olhando lá de cima viu Batseba tomando banho, em vez de Davi se afastar, correr, ficou olhando, foi envolvido por aquilo, e uma sequência atrás da outra de erros, de falhas, né? Pecou com Batseba, mandou matar, né? Mandou botar o marido na frente do campo de batalha, quer dizer, ele mandou praticamente que ele perdesse, matassem ele lá, porque ele foi para o campo, ele foi para frente, mandou ele botar, e aquele homem justo levando a carta, a sua sentença de morte, Urias levou a sentença de morte e não abriu, entregou na mão de Joabe. E Joabe coloca ele no pior lugar da batalha. E nem para ir socorrer, porque sabia que tinha que deixar ele morrer. Assassinato. Um homem segundo o coração de Deus se deixou levar a esse ponto. Irmãos, tenha cuidado sempre com a sutileza do nosso inimigo. Tenha cuidado sempre com a astúcia do diabo, com a astúcia de Satanás. Ele sempre vai tentar. Ele é o tentador, ele sempre vai tentar, ele sempre vai colocar situações na sua vida para te derrubar, para te tirar da presença de Deus. Porque esse é o propósito, esse é o alvo dele. Tirar você da presença de Deus. Segundo ponto que eu quero abordar dentro dessa palavra muitas das vezes é não pedir conselho a Deus, fazer as coisas sem pedir conselhos ao Senhor. Olha o que aconteceu aqui com Josué. Josué, né, esses homens chegaram diante deles, dizendo que eram de outra cidade, que era de longe, fizeram todo, né, como eu havia falado, pegaram até, ele aqui no verso 12, eles dão ênfase nisso. Ele olha para Josué suspeita, né, você vê aqui no verso 8, diz assim, então disseram a Josué, somos seus servos. Aí diz aqui, ó, no verso 8, mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? E eles responderam que eram de uma terra distante. Aí ele fala, estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama, tudo o que fez no Egito. E ele começa a dizer que é de uma terra distante. E no verso 12, ele dá ênfase em tudo aquilo que eles estavam trazendo para que Josué caísse essa desconfiança de Josué. Ele diz aqui no verso 12, esse pão nós pegamos nas nossas casas quando estava quente. Tipo, Josué, como é que eu vim de longe? Que olha só, esse pão aqui que eu peguei estava quente, olha só como é que ele está, todo mofado. Estava quente, no dia que saímos para vir falar com vocês, e agora está já seco e bolorento. Aí ele começa a dizer, dá ênfase nas coisas que eles estavam trazendo. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas roupas estavam... E essas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem.
Tá vendo, irmãos, como é que as situações vêm para poder tirar o foco de nós buscarmos a Deus, de querermos resolver as coisas por nós mesmos, de não pedirmos conselhos com o Senhor, de não pararmos e orarmos a Deus e falar: Senhor, me direciona. Senhor, o que é para eu fazer? Senhor, o que nós devemos fazer? No verso 14, há essa ênfase aqui no livro de Josué, capítulo 9. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Amados, tudo que você fizer em sua vida, peça conselho a Deus. Busque a Deus. Porque quando você não pega conselho com Deus, quando você não se rende aos pés do Senhor e pedindo a Deus discernimento, direcionamento daquilo que Ele quer para você, lá em Jeremias o Senhor fala: eis que tenho para vocês planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas se você não busca esse plano, se você não busca a Deus, se você não busca a direção de Deus, se você acha que você sabe tudo, porque é isso que o inimigo faz, ele cria orgulho em nossos corações, dentro das ciladas, quando nós estamos envolvidos pela sutileza do diabo e desse mundo, nós acabamos achando que nós podemos tomar as decisões por nós mesmos e não pedimos conselhos com o Senhor, a Deus. Não nos dobramos a Deus e pedimos conselho a Ele. E aí ficamos, né? Aí o que acontece conosco? Nós somos enganados. Verso 16. Josué foi enganado. Diz aqui verso 16. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com ele, souberam que eram seus vizinhos. Depois de 3 dias. E que moravam perto deles. Queridos, muitas das vezes, uma situação que você possa estar passando agora poderia ter sido evitada se você tivesse dobrado o teu joelho e falasse com Deus. Poderia ter sido evitada se você desse um pouco mais atenção à palavra de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nós achamos: isso aqui eu resolvo, eu faço. E aí, irmãos, nós somos enganados, ludibriados, e uma coisa vai levando a outra. A Bíblia fala que um abismo puxa um outro abismo, e é verdade, uma grande verdade. A palavra de Deus é a verdade, não é uma redundância, mas é só para os irmãos terem foco, ficarem gravados em vossas mentes. Eles perceberam que foram enganados. E aí o que aconteceu com o povo? O que o povo fez quando percebeu que está enganado? Quando você é enganado, ou se você foi enganado alguma vez na vida, né? Muitas das vezes, às vezes num negócio que você fez, que você comprou, não consultou a Deus, saiu fazendo, né, de qualquer jeito, e aí você se sentiu lesado. É uma sensação horrível. E aí você começa a fazer o quê? Murmurar. Foi o que aconteceu. Olha o que diz aqui no verso 18. Josué e os filhos de Israel e os chefes não pediram orientação a Deus. O que aconteceu? Os filhos de Israel não os atacaram. Eles não podiam atacar porque já tinham feito uma aliança com eles diante de Deus. Porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso, toda a congregação murmurou contra os chefes. Que é tipo, o que esses caras tinham que fazer isso? Por que não consultaram a Deus? E às vezes, irmãos, nós tomamos atitudes que prejudica, por não consultar a Deus, prejudica a nós, a nossa família, e muitas das vezes isso vai render. Porque às vezes o seu filho, sua filha, ou seja, quem foi afetado nessa consequência de sua decisão sem consultar a Deus, vai murmurar sobre você. Por que você fez isso? Por que você não esperou? Por que você, né?
E é porque vai afetar todo mundo. Quem é chefe de uma família, né? Tanto homem ou mulher, a decisão errada afeta a família inteira. Se eu tomo uma decisão errada sem consultar a Deus, vai afetar a mim, minha esposa e meu filho. Então, amados, cuidado, perguntem, se coloquem a ouvir a Deus, se coloquem a buscar ao Senhor, se coloquem a consultar a Deus em tudo aquilo que vocês venham fazer. Principalmente em tudo aquilo. Eu creio que você deve consultar em tudo. Principalmente quando vai afetar não somente a você, mas vai afetar terceiros. Busque a Deus. Peça a Deus discernimento. E o que aconteceu? Com isso, sem eles terem consultado a Deus, buscado a Deus, trouxeram os cananeus, os ímpios, para dentro do povo de Israel. Ou seja, aqueles homens iam ficar lá. Não podiam matá-los, porque tinham feito aliança com eles. Eles ficaram lá, vivendo no meio do povo, homens ímpios. Homens estranhos. Pessoas que não eram do agrado da convivência do povo. Imagina como é que deve ter ficado. Claro que não ficou barato para os gebionitas, né? Não ficou barato para eles. Eles não podiam matá-los. Mas, quando você vê o verso 21 ao verso 27, eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água. Eles e a geração deles. Está isso no verso 21 ao verso 27, Josué capítulo 9. Por imprudência, por não buscar a Deus. E olha que Josué já deveria ter feito, já está com, né, já deveria ter aprendido com o erro lá, logo depois da vitória contra Jericó. Josué foi contra Ai era pequena, mas como Deus já tinha dado uma cidade grande, ele não consultou a Deus, tinha um problema a ser resolvido, perdeu para uma cidade pequena. E ali ficou com medo dos outros povos vir e saberem que ele perdeu para Ai, se perdeu para Ai, outros povos que eram maiores que Ai iam atacá-los, iam fazer uma aliança para matar, exterminar o povo que venceu a grande cidade de Jericó. Então, assim, irmãos, já tinha acontecido antes, aconteceu de novo. Um homem é falho, irmãos. Nós falhamos, erramos. Muitas das vezes você vai errar por não consultar a Deus uma vez, duas, mas calma o teu coração. Muitas das vezes é a ansiedade que toma conta da gente e acaba nos fazendo tomar decisões que nos arrependemos a longo tempo, alguns até a vida inteira. Calma, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Salmo 25, verso 4 e 5 diz o seguinte: faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. O salmista está falando aqui, irmãos, faze-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Isso é humildade. Isso é pedir a Deus: Senhor, me ensina os teus caminhos, me ensina a continuar nas tuas veredas. Ensina-me, ensina-me. Como um mestre, como um pai amoroso, ensina-me. E ele continua dizendo: guia-me na tua verdade, guia-me na tua palavra. Ensina-me. De novo ele fala no verso 5, ensina-me. Deixa Deus te ensinar, deixa Deus te guiar. O salmista continua dizendo:
no verso 5 do Salmo 25, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti espero o dia todo. Ou seja, o Senhor é quem me salva, o Senhor é quem me guarda, em tuas mãos está a minha vida. Ele continua aqui no verso também, no Salmo 25, verso 12 e 15, o salmista fala o seguinte: Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Qual é o homem que teme o Senhor? Este lhe ensinará o caminho o qual deve escolher. Se você teme a Deus, você faz perguntas a Deus das decisões que você tem que tomar na tua vida, nas nossas vidas. Se eu temo a Deus, eu tenho que perguntar: Senhor, me ajuda, fala comigo, me direciona. É essa a tua vontade? A Bíblia fala, o salmista fala, que ele nos ensina o caminho. Continua dizendo o Salmo, ele permanecerá em prosperidade, e a sua descendência herdará a terra, ou seja, ela não vai murmurar não, ela vai herdar a terra. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem. De novo, olha, e ele lhes faz saber o seu pacto. Ou seja, irmão, se você busca a Deus, se você consulta a Deus em tudo o que você vai fazer, o Senhor, ele tem prazer. Ele tem prazer de ensinar, de caminhar e de mostrar o pacto dele para conosco. O salmista termina dizendo: os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois ele tirará do laço os meus pés. Aí que está, irmãos. Os nossos olhos estando postos em Deus, ele tira, ele nos livra do laço do passarinheiro, ele muda as circunstâncias. Por mais que mesmo que você passou por um momento, ou que você errou em alguma decisão por não consultar a Deus, não fique achando que acabou tudo, não. Peça perdão ao Senhor, dobre o teu joelho, peça perdão a Ele e fale com o Senhor. Senhor, me ajude a acertar. Pai, perdão, me faça acertar isso tudo que ficou para trás. Me faça, Pai, olhar para Ti. A Bíblia fala que nossos olhos têm que estar postos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Jesus, nosso Deus, ele quer te ensinar. Ele quer te pegar pela mão e direcionar o caminho que você deve andar, que nós devemos andar. Mas é muito triste quando nós fechamos o coração e não, tipo aquelas, já viu, criança mimada, né? E não, eu não quero, não vou por aí não, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. E o que acontece com a criança mimada, irmãos? Né? Não acaba bem a situação. Então, amados, deixe Deus te conduzir. Não solte das mãos do teu Pai Celestial. Se agarre, faça o contrário, se agarre com as duas mãos. Clame a Ele: Pai querido, está difícil caminhar. Pai querido, eu preciso tomar uma decisão nessa situação. Por favor, me ilumina, não me deixe errar. A Bíblia fala que o Senhor nos ensina, que Ele te leva ao bom caminho. Peça a direção a Deus. Em tudo que você vai fazer, peça a direção ao Senhor. A Bíblia fala também, irmãos, porque a importância nós nos submetermos a Deus. Porque o meu coração, teu coração, nosso coração, ele é enganoso. Ele nos engana. O nosso sentimento, a nossa vaidade, o nosso orgulho, e o diabo sabe disso, ele trabalha dentro disso, ele tece a teia dele dentro disso. Isso. Ele faz isso para minar, para matar espiritualmente. E às vezes até fisicamente. Claro que isso só com a permissão de Deus. Mas ele faz isso para minar. Para matar você espiritualmente. Não deixe você ser enganado, ser guiado pelo seu coração enganoso. Olha o que diz em Jeremias capítulo 17, verso 9 e verso 10. Diz o seguinte: enganoso
Ele está afirmando, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Ou seja, ele diz que o coração, ele é enganoso, mais do que todas as coisas, ou seja, ele se engana fácil. Ele nos engana fácil, o nosso coração, o nosso sentimento, nos engana fácil. E ele frisa ainda, desesperadamente corrupto. Ou seja, se leva pela corrupção, por se corromper, por se dar as coisas desse mundo, por se dar aquilo que somente agrada a nossa carne, a nossa vaidade, o nosso orgulho. E aqui no verso 10, o Senhor ele responde, eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, o Senhor está falando que Ele é quem esquadrinha, é Ele quem é, trocando aqui, a ressonância magnética nos nossos corações, né? Ele que é o ecocardiograma, né? Vamos dizer, aquele Doppler colorido, né? Quem já fez exames aí, ele enxerga lá dentro, ele sabe, ele é melhor que o Doppler colorido, ele sabe lá onde mexer, ele sabe onde provar o teu coração, o meu coração, ele sabe aonde moldar-nos, irmãos. Deus, ele é cirúrgico, ele é preciso. Por isso que ele fala, eu provo os seus pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Deixe Deus conduzir a tua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Pois entrega o teu caminho ao Senhor. Amém, meus irmãos? Entrega o teu caminho a Ele. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus, não procure você não tomar decisões sozinhos. Deixe, consulte a Deus, fale com Ele. Peça oração a Ele, faça as coisas com calma. Não haja pressionado, não haja por pressão, mas haja debaixo da vontade do nosso Senhor. Quando estamos, irmãos, debaixo de pressão, a nossa tendência é fazer coisa errada, é agir de forma errada, porque você está pressionado. E aí, às vezes, para se livrar daquela pressão, então vou fazer isso. Né? Então, deixe Deus te guiar, deixe Deus acalmar o teu coração, deixe o Senhor te conduzir a veredas, a caminhos retos, planos, a caminhos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. E só para frisar, primeiro, discernir a astúcia do inimigo. Fique atento às ciladas do diabo, porque ele se faz de tudo, como esses homens fizeram, para enganar. Né? Roupa velha, pão bolorento, odres velhos, tudo parece que aquilo ali é real, que aquilo ali é que deveria ser o certo a fazer. Mas não consultou o Senhor. E aí, viu no que deu. E outro, pedir conselho ao Senhor sempre. Sempre. Tudo que você vai fazer, peça conselho ao Senhor. Lembre-se sempre, Jesus ele veio para nos libertar. Ele nos libertou. Basta você, nós, fazermos bom uso dessa liberdade. A liberdade é diferente de libertinagem. A libertinagem é fazer mau uso da liberdade. Então, use a liberdade que Cristo te deu. Use do acesso ao Pai que Ele concedeu para mim e para você. Dobre seu joelho, fale com Ele. Pai querido, me orienta, me conduz e me ajuda a continuar caminhando, olhando somente para Ti e segundo a Tua vontade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado,
Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, toma-nos em tuas mãos. Continua, ó Deus, iluminando a nossa mente, o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento a estar debaixo da tua vontade, a não, Pai, deixar-nos levar pela nossa própria vontade, mas sim, Pai, nos submetermos à sua, a nos submeter aos teus conselhos. Pai, direciona a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, que o Senhor venha direcionar a sua vida, que o Senhor venha, Pai, que o Senhor não deixe cair nos laços, nas teias, Senhor, ardis do nosso inimigo, nas ciladas de Satanás. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor repreenda, nós repreendemos em nome de Jesus toda cilada e que o teu povo fique atento, Senhor, à tua voz, atento, Senhor, à tua vontade. Pai querido, continue fazendo a tua obra em nós e através de nós. Pai, continua, Pai, operando em nossas vidas, pois dependemos de ti todo o tempo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Pai amado, se porventura alguém que está vendo esse vídeo, algum irmão, tomou alguma decisão, Senhor, que está acarretando até hoje em sua vida, Pai amado, murmurações, atingiu a terceiros, Pai querido, entra com providência, move essa situação, ensina, Senhor, esse teu filho, essa tua filha, o caminho, a tua vontade, para reparar esse erro e caminhar junto contigo. Pai, nós dependemos de Ti e precisamos do Senhor em todo o tempo. Pai, continua conosco, nos direcionando, guiando, Senhor, nos aconselhando e ensinando, Pai querido. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Toda a igreja diga amém. Amém, graças a Deus. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. E um beijo no coração de cada um de vocês. E domingo lá na igreja às 18h30, aqueles que, claro, puderem ir. E vamos estar... Estou tentando ver se a gente transmite via Facebook ao vivo aí, mas eu vou estar falando aí com os irmãos mais para frente, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e Deus abençoe.